E aí, meus amigos, vamos para a próxima parte do assunto precatórios, viu? Lembrando que a gente está esgotando precatórios aqui. Qual é essa parte? Parte 4, vamos falar de juros e correção monetária. Esse é um assunto bastante peculiar, porque era para ser muito simples. Era para ser simples assim, olha, a Fazenda deve, então ela vai pagar uma correção monetária, que é para manter o valor da moeda, e os juros, que é em virtude da mora. Tanto o índice de correção quanto os juros são definidos por lei. Acabou o assunto. Era para ser só isso. Mas no direito brasileiro nada é simples assim. A gente tem uma série de leis, medidas provisórias, emendas constitucionais e julgados declarando algumas partes desses atos normativos inconstitucional, de forma que a gente criou uma certa bagunça, que um assunto que era para ser muito fácil acabou se tornando difícil. Mas, para simplificá-lo novamente, eu criei aqui um sistema de 7 regras. São só 7 regras. Se você aprender essas 7 regrinhas simples, você nunca erra uma questão de juros e correção na sua vida, tá bom? Vamos lá ver quais são essas 7 regras. Regra número 1. Sempre incide correção monetária, seja antes ou depois da expedição do precatório ou RPV. Aqui é bem simples de entender. A correção monetária, ela não é uma pena para o devedor, ela não é um bônus para o credor, ela é simplesmente para manter o valor da moeda. Como é até intuitivo, você nem precisa saber nada de economia para saber isso, o dinheiro ele se desvaloriza com o tempo. Quando você era criança, eu tenho certeza que R$1.000 valia muito mais do que vale hoje, tá bom? Então, essa correção monetária, ela sempre vai incidir. Tá? Sempre, regra absoluta, coisa rara no direito, não tem exceção. Sistema de precatório sempre tem correção monetária. Ponto. Regra número 2. Não incide juros entre a expedição e o termo final para pagamento. Olha só, você vai lembrar do nosso primeiro vídeo, onde eu falei qual é o termo final para pagamento do precatório. Qual é? Se o precatório ele foi requisitado no primeiro semestre, então o termo final para pagamento é 31 de dezembro do ano seguinte. Se ele foi requisitado no segundo semestre, então é 31 de dezembro do ano subsequente, ou seja, você pula um ano. Se foi no segundo semestre de 2017, você pula 2018 e esse precatório ele vai ter que ser pago até 31 de dezembro de 2019, beleza? Até chegar nessa data, tem juros? Não. Tá? Por que não? Porque a súmula 17 do STF entendeu que não. Olha o que ela diz. Durante o período previsto no parágrafo 1º, mas isso foi antes de uma emenda constitucional, da emenda 62, agora virou parágrafo 5º, tá? Então, durante o período previsto para pagamento do precatório, vamos traduzir assim, do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos, tá? Então, pagou o precatório dentro do período certo que a Constituição manda, não incide juros. Mas olha só, aqui a gente tem uma divergência que a jurisprudência ainda não resolveu. E se esse precatório não for pago dentro do período, você vai correr juros desde o começo ou juros só a partir da data em que deveria ter sido pago e não foi? Aqui a gente tem uma divergência, o Marco Aurélio entende que tem que ser desde o começo, outros ministros entendem que não, é só desde a data que deveria ter sido pago e não foi. Esse assunto ainda não está resolvido. Por enquanto, você fica só na letra da súmula 17, que é o que é certo para a gente, tá bom? E, traduzindo a súmula 17, é só o verdinho aqui. Não incide juros entre a expedição e o termo final para pagamento do precatório. Regra número 2 é essa. Vamos para a regra número 3. Incidem juros de mora entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório. Esse é um assunto que foi questionado, teve um vai e volta da jurisprudência, mas agora, este ano, em abril de 2017, em repercussão geral, o STF bateu o martelo e falou que incide sim. Então, fez os cálculos para pagar o precatório. Até a data que você expede de fato o ofício, até lá tem que ter juros, tá bom? E como a gente já viu, a partir da expedição não corre juros. Aí é a nossa regra número 2. Então, até a expedição correm juros,
entre a expedição e a data para pagamento não corre, e aí, se não for pago, volta a correr os juros na sequência. Tá? Regra número 4. Essa é muito fácil. Não incide juros compensatórios em precatório. Aqui você deve se lembrar de direito administrativo, tá? O juro compensatório, ele é o juro que ocorre em casos de desapropriação, tá bom? Porque como funciona a desapropriação? O ente público, ele tem que pagar uma indenização, que o nosso sistema normativo chama de uma legislação justa e prévia. Ou seja, primeiro o ente paga, depois ele entra na posse do bem que ele está desapropriando. Só que, às vezes, ele não só não paga, ou às vezes paga um valor que ele diz que é justo, mas que o judiciário depois fala que foi errado, que foi um valor a menor, tá? Nesses casos, essa diferença que deveria ter sido paga, sobre ela vai incidir juros compensatórios, tá bom? Que esse juro compensatório, como o nome já diz, é para compensar a perda da posse da propriedade, tá bom? Então, tem juros compensatórios em precatórios? Não. Nunca. Esse juro compensatório, ele só vai incidir no processo judicial. A partir do momento que transitou em julgado e vai para pagar precatório, cessam-se os juros compensatórios, tá bom? Regra número 5. Os precatórios tributários apenas, deverão observar os mesmos critérios de juros e correção pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Pode até ser a Selic. Aqui é uma aplicação simples e direta do princípio da isonomia. Seria muito bom se o STF sempre tivesse jurisprudências diretas e tão corretas quanto essa. Porque ela é praticamente inquestionável. Ela fala, olha, se a Fazenda Pública quer cobrar tal coisa de quem deve para ela, então ela deve pagar essa mesma coisa para quem ela deve. Simples assim. Então, débito de natureza tributária, qual correção e juros que incidem? Os mesmos que a Fazenda cobra de quem deve tributo. Simples assim. Pode ser a taxa Selic? Pode. Havia uma divergência, por quê? Porque a taxa Selic é definida pelo Copom, que é um órgão federal. Então falava, olha, um ente estadual não pode usar um índice que é federal. Mas o STF falou, pode sim. Para esses débitos tributários não tem problema nenhum. Pode, se o Estado ou o município assim quiser, pode usar a Selic. Nem todos os estados e municípios usam. Alguns usam, por exemplo, IGPM mais 1%. Enfim, tem várias formas de se calcular isso. Mas o que interessa é, em precatório tributário, sempre se paga os juros e correção que se cobra do contribuinte. Acabou o assunto. Regra número 6. Aqui cria uma confusãozinha, mas com essa tabelinha fica bem fácil de entender. Olha só. Para os precatórios não tributários, o índice de correção da poupança, que é a TR, foi declarado inconstitucional, mas com modulação de efeitos. Tá? A TR, quem determina a aplicação dela é a Lei 11.960, de 2009. Tá? E essa TR, de fato, embora eu seja advogado público e eu tenho o hábito pessoal de defender a Fazenda Pública, mas a TR ela é indefensável mesmo, porque não dá para falar que ela corrige conforme a inflação, porque não corrige. Sabe? Ela é um índice pré-fixado e geralmente ali por volta de 1,5% ao ano, e a inflação é sempre muito maior que isso. Por isso, a TR foi declarada inconstitucional pelo Supremo. E qual índice você vai usar? Olha só, se for até 29 de junho de 2009, você usa INPC. Se for entre 30 de junho de 2009 e 25 de março de 2015, você usa a TR. Se for após 25 de março de 2015, você usa o IPCAE, porque é o índice que o Supremo considerou que melhor corrige a inflação. Tá bom? Então, essa tabelinha aqui, ela resolve o seu problema. Precisa memorizá-la? Não. Principalmente para a primeira fase, não. É só legal você ter os parâmetros básicos. Por exemplo, saber que o IPCAE foi determinado pelo Supremo e saber que a TR foi declarada inconstitucional, mas com modulação de efeitos. Se você conseguir memorizar que os anos marco aí são 2009 e 2015, melhor, tá? Quando você for fazer uma prova de segunda fase, tenta memorizar essas datas, principalmente 25 de março de 2015, tá? Especialmente nas peças. É muito comum a gente ter a discussão de juros e correção. Se você coloca lá que a TR teve efeito modulado
mas que ela é aplicável até 25 de março de 2015 e que a partir dessa data deve aplicar o IPCAE conforme determinação do Supremo, sabe, o olhinho do examinador vai brilhar a hora que lê isso. Então, na segunda fase, é legal você memorizar essas datas aqui. Para a primeira, não é necessário, não. É necessário só saber que a TR foi declarada inconstitucional e com modulação de efeitos. Vamos para a nossa última regra. Você vê como esse assunto, embora seja complicado estudá-lo, porque é muita lei que vai e que vem, é muita jurisprudência, mas quando você divide nessas regrinhas, até que ele vai ficando mais simples. A nossa última regra é, nos precatórios não tributários, incidirão os juros da caderneta de poupança, porque isso é o que determina essa mesma lei aqui, a 11.960, e foi mantida essa parte pelo Supremo. Tá? Esses juros da caderneta de poupança, em regra, é de 6% ao ano. Mas existe uma modulação que, caso a Selic abaixe de determinado valor, então os juros da poupança também caem de 6%. Por isso, não é muito correto você falar que o juro é de 6% ao ano. É melhor você falar que é o juro da poupança, porque nem sempre a poupança vai ser 6% ao ano. Beleza? É isso aí, galera. Fiquem com Deus.